Muito bem. Estamos de volta com o nosso hoje acabando, né? Acabando a análise da cena 25, a última cena do livro de Hebreus, é capítulo 13, 18 a 25. E aí vamos ver o que nós aprendemos nessa cena, né? Já que agora nós vamos para o exercício de verdades iniciais e lições para nossa vida. Então tá aqui, terceira fase do método. A gente precisa analisar o personagem. Então vamos voltar aqui e vamos pegar o primeiro personagem. Tá aqui, peguei. Vamos colar ele aqui, porque é ele que nós vamos analisar, certo? Colando ele aqui, nós temos noção de onde ele aparece. Aqui eu vou escrever o nome do personagem, né? Primeiro personagem. A igreja, é sobre ela que eu vou falar. Por que é a igreja? Ó, vós, vos, nosso, as ovelhas, tudo isso são referência à igreja. Irmãos, vos, os vossos, também a igreja. Os santos é uma referência à igreja. Então, a igreja é mencionada nesse texto 17 vezes. Então, eu vou colar a igreja aqui, vou colar especial, porque eu quero que fique igualzinho a todos os textos. Agora eu vou copiar, vou ver onde ela aparece, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, até o 25. Então, aparece praticamente em todo o texto. Já vou dar uma adiantada aqui. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Pronto. Chegamos aqui o 24 e o 25. Colocamos tudo certinho. E agora vamos identificar a igreja no texto. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. A igreja necessariamente não aparece aqui. Então vamos ver no seguinte. Rogo-vos, na verdade a igreja aparece indiretamente, porque ó, irmãos, orai por nós, né? Se a gente interpretar que o nós é uma referência à igreja, mas a gente já deixou lá atrás que não, né? O autor, por alguma razão, ele quis usar uma forma informal de dizer, porque ele deveria ter dito: orai por mim, pois estou persuadido de ter boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Mas ele não fez. Aí embaixo, rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. A gente percebe que o verso 20 e o verso 19 estão ligados, eu não posso desligá-los, porque olha, que assim façais, assim como aquilo que ele já pediu aqui, ó, no verso 18. Então nós temos aqui, em vez de ser verso 18, eu vou colocar aqui versos 18 a 19. Deixa eu dar uma olhada no 20. Ora, o Deus da paz. Não, o 20 é outra coisa. Então, rogo-vos. Isso aqui é a igreja. Então eu vou colocar aqui, negrito e itálico, todas maiúsculas. Pronto. Vou copiar o formato. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos, a igreja de novo, vos seja restituído mais depressa. Então, beleza. Descobri isso aqui. Agora eu vou pegar o texto todo e vou trazer para cá, para eu descobrir a verdade. Vou deixar em vermelho para que você perceba que é a Bíblia. Eu estou tratando com a Bíblia, tá? Então, a igreja devia orar pelo autor e algum companheiro. Porque ele usou o plural, né? Algum companheiro. Pois
pois estavam persuadidos de terem boa consciência, desejando em todas as coisas viverem condignamente. Então, foi rogado com muito empenho que assim fizessem, que a igreja assim fizesse, a fim de que ele os fosse restituído mais depressa. Versos 18 a 20. A igreja devia orar pelo autor. Eu vou apagar esse alguns companheiros, porque, na verdade, pelo autor ficou ruim. Essa fala no plural aqui não ficou legal, mas vamos lá. Às vezes a gente usa o plural se referindo a nós mesmos também. Pelo autor, pois estava persuadido de ter boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, agora eu posso mudar, né? Rogou com muito empenho que assim fizesse, a fim de que ele os fosse restituído depressa. Maravilha, terminamos a verdade. O que foi dito aos destinatários daqueles dias é isso aqui. Olha, vocês devem orar por mim, o autor dizendo, pois eu estou persuadido de ter boa consciência, desejo em todas as coisas viver condignamente. Então, ele rogou que eles fizessem isso, ele rogou com muito empenho que eles fizessem isso, a fim de que ele fosse restituído mais depressa para eles. Beleza, então vamos lá, vamos copiar isso para cá e vamos ver o que nós aprendemos. Agora, não é mais para a igreja, agora a gente vê o que a gente pode fazer para nós, apesar de ser um texto histórico. A gente tem um aprendizado histórico e tem o nosso aprendizado. Eu e você aprendemos que nós devemos orar por nossos líderes. Agora não é mais por nossos pastores. Agora não é mais o autor. Pois estava persuadido de ter boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Pois de boa consciência e desejando dignidade de vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Devemos orar por nossos pastores, pois de boa consciência e desejando dignidade de vida em todas as áreas. E aí, então, o autor rogou com muito empenho que assim fizesse. Então, nós devemos orar por nossos pastores para que eles vivam com boa consciência e dignidade em todas as áreas. É isso que o texto quer dizer. Orar por nossos pastores para que tenham boa consciência e vivam
com dignidade em todas as áreas, e devemos fazer com muito empenho. E devemos fazer com muito empenho para que eles sempre estejam conosco. Para que eles sempre estejam conosco. Isso é um ensino para a igreja, tá? De boa consciência. Consciência. De boa consciência. Então, olha só que interessante. Olha o que esse texto está nos ensinando. Que nós devemos orar por nossos pastores. Orar para quê? Para que Deus supra esses pastores, para que a igreja tenha condições de suprir esses pastores de tal maneira que eles tenham boa consciência, eles vivam com a consciência tranquila e vivam com dignidade em todas as áreas. Aqui é usada a palavra condignamente, ou seja, eles têm que ter uma vida que seja condigna com a vida de um pastor em todas as áreas. E isso deve ser algo do empenho da igreja. A igreja deve fazer isso com muito empenho, para que a igreja sempre os tenha. E os tenha bem. Né? O pastor precisa estar bem para trabalhar na igreja. Se o pastor não tem condições, se ele não recebe da igreja a condignidade para trabalhar, ele não vai ter boa consciência. Porque ele pode acabar sendo atraído por outras coisas, fazer outras coisas que não compete ao ministério. Então é isso que nós aprendemos aqui nos versos 18 e 19. Vamos para a segunda lição agora. Segunda lição. Verso 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, as ovelhas aqui é a igreja, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Eu acho que o 20 e o 21 também precisa ficar junto, tá? Não tem como separar, então vamos juntar eles. Beleza, vou pegar o texto então, vou jogar ele aqui para a igreja, vou botar em vermelho e começo a trabalhar. A igreja tinha a Jesus como o seu Senhor. O grande pastor, o seu Senhor, eu vou mudar aqui. E grande pastor. Não vou precisar colocar as ovelhas, porque é a igreja. Pelo sangue da eterna aliança. Vou botar um ponto. Que isso? Que isso? Os aperfeiçoasse em todo o bem para cumprirem a vontade de Deus, operando neles o que era agradável diante dele, por Jesus a quem seja a glória. Aqui já não precisa porque está falando de Jesus. E nós estamos falando da igreja agora e não de Jesus. Então vamos deixar aqui. A gente colocou versos 20 e 21. A gente entendeu que precisava juntar, certo? Então terminamos aqui a segunda verdade.
Vou jogar para cá e vamos ver. O que o autor primário diz para a igreja? Igreja, vocês têm Jesus como o seu Senhor e grande pastor. Isso aconteceu por causa do sangue da eterna aliança. Ouviu? Ok? Que isso os aperfeiçoe. Deixa eu mudar isso aqui para... porque isso foi eu que coloquei. Que isso os aperfeiçoe. Que isso os aperfeiçoe em todo bem, para cumprirem a vontade de Deus, operando em vocês o sangue da aliança, que isso os aperfeiçoe. Que isso os aperfeiçoe. A igreja tinha Jesus como seu Senhor, a aliança, que isso os aperfeiçoasse em todo bem, aperfeiçoasse para cumprirem a vontade de Deus, operando neles. É isso. Beleza. Então agora, eu e você aprendemos que nós temos a Jesus como nosso Senhor e grande pastor. Como isso aconteceu? Pelo sangue da eterna aliança. Ponto. Então, que isto, vou botar um isto, que isto nos aperfeiçoe, agora sim, ó, em todo bem, para cumprirmos a vontade de Deus, operando em nós o que é agradável diante dele. Diante de quem? Diante de Deus. Então, maravilha. É isso que nós aprendemos. O autor disse isso para a igreja e também está dizendo para nós. Eu e você temos a Jesus como nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Ele está sobre nós. E também ele é o nosso grande pastor. Ele fez isso pelo sangue da aliança, da eterna aliança. Por causa disso, nós somos aperfeiçoados no bem para conseguirmos cumprir a vontade de Deus, operando em nós o que é agradável diante dele. Maravilha. Segunda lição pronta, versos 21 e 22. Terceira lição agora. Terceira lição. Verso 22. Rogo-vos, olha a igreja aqui. Irmãos, olha a igreja de novo, que suporteis a presente palavra de Deus, tanto mais quanto vos... Olha a igreja de novo. Escrevi resumidamente. Então, vou pegar o verso 22, trazer para cá, colocar em vermelho e vou trabalhar ele. A igreja foi rogada. A igreja era a comunidade de irmãos a quem foi rogado. Aí eu posso apagar isso e vou colocar isso aqui, ó. Era a comunidade de irmãos. Porque irmãos a quem foi rogado, eu tenho no texto. Que suportassem a presente palavra de exortação, tanto mais quanto os escreveu resumidamente. Ele nem disse tudo que precisava dizer. Pronto. Então, o que foi dito para a igreja lá daqueles dias? Foi dito que eles eram uma comunidade de irmãos
que deviam suportar a palavra de exortação que estava sendo dada para eles ali no livro de Hebreus. Ainda mais porque ele fez um resumo, o problema era muito maior. Então, o que eu e você aprendemos? Eu e você aprendemos que nós somos uma comunidade de irmãos que devemos suportar as pastorais de nossos líderes. Até porque eles nunca nos dizem tudo. Sabe? Porque eles nunca vão conseguir nos dizer tudo. Então, o que a terceira lição, que o verso 22 está nos ensinando, a partir do que foi dito para eles, é que nós somos uma comunidade de irmãos. Nós somos irmãos e temos alguém que está nos guiando, que está nos dirigindo, que está nos auxiliando. E como essa comunidade de irmãos, nós devemos suportar as pastorais trazidas por nossos líderes. Até porque eles nunca vão ser tão duros quanto se poderia ser. É isso que nós aprendemos aqui no verso 22. Maravilha. Quarta lição, então. Agora no verso 23. Olha a igreja aqui, ó. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Beleza. Vou pegar tudo. Vou trazer para cá. Vermelho. E vamos lá. A igreja foi notificada de que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. E que com ele caso viesse logo, os veria. Verso 23. Deixa eu ver se o vídeo sauda a todos. Não. É isso mesmo. Então, ó, a igreja foi dito o seguinte. Irmãos, estou informando a vocês que o irmão de vocês, o Timóteo, foi posto em liberdade. Pode ser que nós dois juntos vamos ver vocês. Beleza, então vamos ver o que nós aprendemos aqui. Eu e você aprendemos que nós... Aqui eu acho que a gente tem que pôr assim. Tivemos um irmão chamado Timóteo, que foi preso por causa do evangelho. Acho que essa é a lição que nós temos aqui. Então vamos só escrever. Nós tivemos um irmão chamado Timóteo, preso por conta do evangelho. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com os cristãos. Eu acho que é essa a lição que a gente aprende aqui. Nós tivemos um irmão chamado Timóteo que foi preso por conta do evangelho. Ou você pode colocar também, nós
nós tivemos irmãos presos por conta do evangelho, poderemos também um dia ser. Pode dizer assim também. Quarta lição terminada. Vamos para a quinta lição agora. Verso 24. Saudai todos os vossos, olha a igreja aqui, guias, bem como todos os santos. Olha a igreja de novo, todos os santos. Os santos é os irmãos da igreja. Os da Itália vos saúdam. Olha a igreja aqui de novo. Esse aqui também são irmãos, só que é de outra comunidade, de outra igreja. Então, vamos deixar fora. A graça seja com todos vós. O verso 25 é a saudação em si. Ele está mandando saudar e o verso 25 é a saudação. Então, a igreja aqui de novo, ó, todos vós é a igreja. Então, 24 e 25 vai ficar junto também, ó, versos 24 e 25. Deixa eu ver se eu deixei certinho aqui. 23 está certo. Aqui é o 20 e o 21. Está aqui 20 e 21. Aqui é o 22, está certo. 23 está certo. 24 e 25. Beleza. Então, vamos lá. Vou pegar o texto. Vou trazer para cá. Colocar em vermelho. A igreja foi saudada. Não é foi saudada. A igreja devia saudar todos os seus guias, bem como uns aos outros. Uns aos outros. Os da Itália os saudavam. A graça foi desejada a todos eles. A graça foi desejada a todos eles. Versos 24 e 25. Então tá. O que foi feito lá pelo autor? O autor está dizendo que a igreja devia saudar os seus guias, bem como uns aos outros. Os da Itália saudavam. E a graça, essa graça é o objeto dessa saudação. Certo? É o que o autor está dizendo, mostrando lá para eles no final dessa carta. Então, eu e você aprendemos que nós devemos saudar aos nossos pastores e uns aos outros. Como somos saudados por outros. A saudação é um desejo de que a graça de Deus seja
a graça de Deus seja derramada sobre todos. Então vamos ver. Eu e você aprendemos que nós devemos saudar os nossos pastores e uns aos outros. Como somos saudados por outros? A saudação é um desejo de que a graça de Deus, do que os favores de Deus, do que o favor imerecido de Deus seja derramado sobre todos. Versos 24 e 25 é o que nós aprendemos. Terminamos as lições, as verdades, o que foi dito pelo autor aos destinatários, e já a aplicação para as nossas vidas, as lições para as nossas vidas. Agora é só a conclusão, tema, e aí o resumo das lições. Mas isso eu paro para tomar uma água e a gente volta já para concluirmos a análise da última cena de Hebreus. Ok? Voltamos então em alguns minutos. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se essa aula tem te abençoado, abençoe alguém, indique alguém para que ele também passe a fazer parte desse grupo.